Capítulo 327. Duas pessoas se confrontam. Algo como um incidente ocorreu em Orbaum neste dia. Conteúdo patrocinado. Fogo, alguém gritou. Há um incêndio no distrito dos nobres de classe baixa. Uma mansão está pegando fogo. Alguém chame a força de combate a incêndios, gritou outra pessoa. O prédio que está pegando fogo é uma casa desocupada, uma mansão amaldiçoada. Não importa se eles precisam achatar tudo, o fogo precisa ser apagado. Uma mansão amaldiçoada que pertenceu a um nobre de baixo escalão foi subitamente envolvida pelas chamas. Os magos empregados nas mansões próximas conjuraram água e areia, e uma tropa de soldados especializados em combate a incêndios correu para o local. Mas, apesar de seus melhores esforços, a mansão amaldiçoada foi totalmente queimada, deixando para trás apenas um punhado de pedaços de madeira queimada e sem sequer chamuscar as árvores do jardim, muito menos se espalhar para as outras mansões da vizinhança. Houve alguns que acharam isso suspeito. Isso é estranho. A mansão que foi construída aqui não era tão grande, mas será que realmente desabaria em tão pouco tempo? Mas ninguém estava interessado em investigar isso muito profundamente. Quem sabe? As chamas eram bastante resistentes a serem apagadas. Talvez seja a maldição de um espírito vingativo ou a ira de um espírito maligno ou algo assim. De qualquer forma, os corretores de imóveis e os carpinteiros ficarão encantados, pois poderão construir aqui um novo casarão. A igreja de Alda pode ficar menos satisfeita, já que perdeu doações. A igreja provavelmente já recebeu as doações como adiantamento. Os que ficarão menos satisfeitos serão os nobres que lhes deram dinheiro de graça. A mansão amaldiçoada estava programada para ser purificada dentro de vários dias por clérigos enviados pela igreja de Alda. Também houve outros incidentes com Cursed Mansions. Em um incidente, os clérigos foram atacados por esqueletos fazendo gemidos que soavam algo como "oh-oh-oh", e depois de uma batalha difícil, eles finalmente conseguiram purificar a mansão, ou assim foram levados a acreditar. Houve também um incidente em que os clérigos entraram em uma mansão amaldiçoada, apenas para descobrir que não havia um único morto-vivo lá dentro, e o chefe da igreja de Zuruvar os contatou mais tarde, dizendo: "Temos passado por momentos difíceis ultimamente, então nós o purificamos como uma forma de alívio do estresse. Desculpe por não termos contado a você sobre isso." Quanto a uma mansão amaldiçoada pertencente a um nobre ligado ao Duque Alcren, um pedido para purificá-la aparentemente foi enviado à condessa honorária Darcia Zacart, que a purificou antes que a igreja de Alda pudesse fazer qualquer coisa. De acordo com testemunhas, ela entrou na mansão e flechas de luz ferozes vieram da mansão algum tempo depois, então era provável que ela tivesse usado algum feitiço muito difícil. E assim, todas as mansões amaldiçoadas em Orbaum desapareceram, com exceção da mansão Silky Zacart. Aquela que supostamente pegou fogo foi na verdade desmontada e reconstruída dentro de um dos mundos internos de Vandaliel, mas apenas ele e seus aliados estavam cientes disso. A única papelada necessária para participar de um grupo na escola preparatória de heróis era escrever os nomes dos membros do grupo em um formulário e enviá-lo ao escritório. Era semelhante à papelada da Guilda dos Aventureiros, e no caso da Guilda, seu objetivo era facilitar a determinação de quem acompanhava o candidato na hora de dar crédito pelas realizações ou impor penalidades por falhas nas comissões. É claro que a Guilda não se importava se os aventureiros trabalhassem com outros aventureiros sem registrar seus grupos, mas isso às vezes levava a casos em que o crédito não era dado corretamente pelas comissões e realizações concluídas. No caso da escola preparatória Hero, essa papelada foi utilizada na concessão de créditos. Com isso, você e eu somos uma equipe agora, Elizabeth Sama, disse Vandaliel, tendo enviado o formulário e retornado ao seu lugar atrás de Elizabeth imediatamente depois. Sim, estamos, disse Elizabeth. Agora que é formal, vou repetir: vamos nos dar bem e trabalhar bem juntos. A propósito, por que você está sempre atrás de mim?
Na escola, sempre que Vandaliel se encontrava com Elizabeth para discutir estratégias de treinamento prático ou falar sobre o treinamento especial que faziam depois da escola, ele sempre ficava atrás dela e a seguia a uma distância apropriada. Esse comportamento lembrou Elizabeth de um patinho, mas devido à fraqueza da presença de Vandaliel e ao fato de que ele andava completamente silenciosamente de uma forma estável que não mudava em nada seu centro de gravidade, ele parecia mais um espírito guia. Uma distância. Também não havia nenhuma regra estipulando que os membros do partido deviam andar atrás do seu líder. É porque sou um dos seus lacaios, é claro, disse Vandaliel. A razão pela qual Vandaliel andou atrás de Elizabeth foi porque ele não tinha uma ideia do que implicava a posição de um seguidor ou o lacaio. Eu gostaria que você nos chamasse de lacaios ou o guarda-costas em vez de lacaios, disse Mast. Mas, bem, parece que você entendeu, disse Taurus. Afinal, é importante mostrar a nossa unidade àqueles que nos rodeiam, disse Yusef. Parecia que a má ideia de Vandaliel sobre o que implicava ser um lacaio estava correta. Seus 3 lacaios mais antigos assentiram repetidamente, aprovando as ações de Vandaliel. É vocês. Vocês podem parar de fazer parecer que eu sou uma mãe pata? Não é como se eu estivesse sempre andando por aí com você me acompanhando, não é? Elizabeth disse com raiva. Maelia e Zona sorriram ironicamente. Minha senhora. Você anda pela escola com todos da sua companhia pelo menos 3 vezes por dia, disse Maelia. Suponho que esse número tenha diminuído ultimamente, desde que você parou de tentar convencer Alex a se juntar a nós, disse Zona. Elizabeth deu um pequeno suspiro ao perceber. Pensando bem, você pode estar certo, mas não é como se eu estivesse arrastando você para exibi-lo para todo mundo. É apenas porque é ineficiente se movimentar separadamente depois de se reunir para reuniões e coisas assim, que ela disse, apressadamente deixando escapar uma desculpa. Ela estava ciente de que estava inconscientemente tentando fingir uma aparência de superioridade para aqueles ao seu redor, mas se ela tivesse o tipo de personalidade que pudesse admitir isso honestamente, ela não estaria tentando fingir uma aparência em primeiro lugar. Acho que nenhum de nós se importa, disse Vandaliel. Aventurar é uma profissão onde é ruim para os negócios se você for subestimado pelas pessoas ao seu redor. Acho que seria problemático se os clientes subestimassem você e tentassem barganhar suas taxas de comissão, ou se a guilda não lhe desse o crédito que você merece. Acho que é bom adquirir o hábito de se tornar conhecido. Vandaliel podia entender por que ela estava fingindo. Ele raciocinou que as pessoas populares andando com seus seguidores a reboque era uma forma de demonstração e uma ênfase na influência de alguém dentro de sua comunidade. Assim, ele não sentiu nenhum desconforto com Elizabeth os conduzindo pela escola. Quando você analisa isso racionalmente, é meio embaraçoso. Isso me faz perceber o quão infantil estou sendo, disse Elizabeth. Mas, bem, desde que você entrou na festa, os rumores de que eu não convidei Alex para a festa pararam. Tanto faz. Certifique-se de continuar me seguindo. Sim, vou segui-lo, disse Vandaliel. Vandaliel estava realmente lutando para decidir se os fantasmas os seguiriam. Talvez ele estivesse muito nervoso, mas certamente era possível que surgissem circunstâncias imprevistas. Por enquanto, ele havia secretamente criado familiares do Rei Demônio na frente e atrás de suas mansões, e ao longo das rotas que eles faziam para ir e voltar da escola, a fim de lidar com qualquer coisa inesperada. Mas até agora, suas únicas conquistas foram prender alguns pequenos criminosos que não tinham nenhuma relação com Elizabeth e os outros, e como ladrões de bolsas e batedores de carteira. Por que você disse isso 2 vezes? Elizabeth perguntou, mas ela não pensou muito sobre isso. Mais importante, vamos ao nosso treinamento prático. Maelia, existe algum treinamento prático que nos pareça bom? Conteúdo patrocinado. O currículo da escola preparatória para heróis era baseado em créditos, assim como as escolas de aventureiros comuns, e embora as escolas de aventureiros comuns não monitorassem os créditos dos alunos de maneira particularmente precisa.
A frequência às aulas quase não era um fator importante quando as notas eram determinadas, os alunos foram avaliados com base nos resultados de treinamentos práticos e exames. Assim, se alguém não estivesse confiante, seria possível que eles fizessem apenas exames sem participar de uma única sessão de treinamento prático e, embora não recebessem notas pelo treinamento prático, por isso seria difícil ganhar créditos, a menos que suas notas fossem extremamente altas. O treinamento prático disponível hoje é alquimia, artesanato e culinária prática, disse Maelia. O treinamento em alquimia envolve fazer um cajado improvisado em campo. O treinamento de artesanato envolve consertar armaduras em campo. O treinamento prático de culinária envolve preparar alimentos no campo. Não que isso seja novidade, mas eles estão todos ao ar livre, não são? Vamos com o treinamento de alquimia, então, Elizabeth decidiu. Acho que nenhum de nós ganhou créditos por alquimia ainda. E assim, foi decidido que o primeiro treinamento prático de Vandaliel com o grupo de Elizabeth seria fazer um cajado improvisado que funcionasse como um meio mágico e que envolvia esculpir um círculo mágico em um galho de árvore e combiná-lo com uma pedra mágica tirada de um monstro. Mas Elizabeth-sama. Acho que a culinária prática seria melhor, disse Zona, de repente pressionando fortemente por um treinamento prático diferente. Realmente? Disse Elizabeth, surpresa. Isso mesmo, Elizabeth-sama. O treinamento de alquimia tem muita gente participando, então vamos acabar tendo que competir por materiais. É melhor fazermos o treinamento prático de culinária, que sempre tem menos gente participando, disse Yuzel. Yuzel era um mago com as segundas melhores notas do grupo em aulas relacionadas à magia. Depois de Elizabeth, ele certamente estava interessado em alquimia. Mas até ele apoiava a sugestão de Zona. Eu vejo. Então suponho que iremos com culinária prática. Se bem me lembro, nenhum de nós ganhou créditos por culinária prática e deveríamos conseguir um bom resultado, já que temos Vandaliel conosco, disse Elizabeth. Vandaliel, você está bem com culinária prática, não é? Não me importo, mas não trouxe os cozinheiros da minha casa comigo hoje. É que tudo bem? Vandaliel perguntou. Não. Em vez de cozinhar de forma prática, esses cozinheiros são mais adequados para cozinhar as coisas que lutam, não são, disse Elizabeth. Dependendo do que envolve o treinamento prático, eles podem ser muito úteis, mas os cozinheiros armados com enormes facas de cozinha e marretas de carne encontrariam hoje os recém-chegados na mansão Silky-Zakart. Os professores estavam preocupados se Vandaliel faria o treinamento prático normalmente, como os outros alunos. Com suas preocupações em mente, Meurilit pediu a Dandolip Randolph que ficasse temporariamente encarregado do treinamento prático de culinária. O tema do treinamento prático de hoje é cozinhar quando você está protegendo estudiosos em longas viagens de campo ou nobres viajando por áreas desabitadas e eles egoisticamente solicitam refeições deliciosas ocasionais em vez de alimentos preservados, disse ele, lendo o tópico em voz alta. Com olhos que pareciam os de um peixe morto. Em vez de sair de Orbaum, eles estavam em um terreno baldio da masmorra de treinamento prático. Foi rotulado como um treinamento prático ao ar livre, mas era impraticável viajar por vários dias apenas para chegar a um local onde fosse possível realizar esse treinamento. Assim, certos andares da masmorra de treinamento prático eram frequentemente usados para ocasiões como essa. Dandolip Sensei, eu sei que é um ditado popular que diz que todo dia é uma situação de emergência para aventureiros, mas esse tópico será realmente útil? Perguntou Alex, um dos alunos deste treinamento, com uma expressão duvidosa. Dandolip deu um sorriso fraco. Alex. Você pode estar pensando que não existem nobres que sejam estúpidos o suficiente para fazer tal pedido. No entanto, esses nobres estúpidos realmente existem. Bem, não posso revelar seus nomes, mas já tive nobres que fizeram pedidos tão estúpidos como clientes em mais de 10 ocasiões. E tenho certeza de que a diretora Meurilit teve um número semelhante de experiências desse tipo. Você está falando sério? Alex exclamou,
enrijecendo de espanto. Com exceção de um aluno, todos os outros também demonstraram graus variados de surpresa. Mas Randolph estava dizendo a verdade. Certa vez, ele esteve em uma missão para proteger um cliente que, por tédio, pediu para vê-lo destruir um grupo de bandidos, efetivamente ordenando que Randolph corresse para o perigo, apesar de ser trabalho de Randolph protegê-lo. Outro cliente dele tentou fazer com que diferentes aventureiros que ele contratou lutassem entre si como se fossem peões em um jogo. Ele teve seu quinhão de experiências sendo contratado por nobres tolos. Ele até havia pensado seriamente em assassinar alguns desses clientes e simplesmente aceitar as penalidades que adviriam do não cumprimento da comissão. Aliás, ele não estava nomeando as casas desses nobres tolos porque os descendentes daqueles nobres tolos eram inocentes, e porque se alguém procurasse esses nomes nos registros da Guilda dos Aventureiros ou investigasse essas famílias, eles aprenderiam que o nome de um aventureiro que aceitou essas encomendas não foi Dandolieb, mas Randolph. E não entenda mal. Não estou dizendo que existam tolos entre os nobres. Estou dizendo que também existem tolos entre os nobres. Existem aqueles que são inteligentes e aqueles que são tolos entre plebeus, nobres, membros da realeza, aventureiros, qualquer grupo de pessoas. Você pode ir à biblioteca e ler quantos exemplos de pessoas tolas e seus fracassos quiser, disse Randolph, enfatizando que havia tolos por toda parte, para que os alunos de origem comum ou mercantil não ficassem muito vaidosos. Na verdade, pela experiência de vida do próprio Randolph, não havia uma única profissão ou raça sem um único tolo, e incluindo a raça dos elfos. Bem, também não posso dizer que sou muito inteligente, pensou ele. No entanto, vocês não são tão tolos e espero que evitem se tornar tão tolos no futuro. Agora, se não houver mais perguntas, farei com que você comece sua tarefa. Você tem 2 horas, disse Randolph. Eu tenho uma pergunta, senhor, disse Vandaliel. Posso adivinhar o que pode ser, mas o que é, Vandaliel? Posso usar os ingredientes que trouxe comigo? Receio ter que dizer não a isso na maioria dos casos. O assunto é como acabei de explicar. Você está no meio de uma missão para proteger seu cliente por um longo período de tempo em uma área remota. Suponha que você já comeu alimentos que não podem ser conservados. Você receberá água, temperos como sal e açúcar, carne seca, pão e equipamentos para cozinhar. Randolph recusou-se a baixar a guarda, mesmo quando Vandaliel fez uma pergunta tão simples e razoável. Ele estava plenamente consciente de que a verdadeira questão de Vandaliel ainda estava à espreita, e porque o familiar que ele trouxera hoje era Eisen. Então posso usar ingredientes que fazem parte dos meus familiares? Vandaliel perguntou. Eles são mais deliciosos do que alimentos em conserva, disse Eisen com orgulho, suas frutas abundantes balançando enquanto ela se movia. Tenho certeza que sim, disse Randolph, olhando não para os melões em seu peito, mas para as frutas verdadeiras que cresciam em seus galhos. Os domadores normalmente não usavam seus familiares como alimento, mesmo que fossem de raças de monstros comestíveis. Mas Eisen, um monstro do tipo planta, poderia colher seus frutos e seiva sem prejudicá-la. Mesmo aos olhos de Randolph, estes eram ingredientes de alta qualidade que satisfariam até o nobre mais egoísta. Eu permitirei isso. Afinal, os familiares podem segui-lo em viagens longas, disse Randolph. Vários dos outros estudantes imediatamente demonstraram seu desespero de diversas maneiras, alguns suspiraram e outros olharam impotentes para o céu. Não havia como eles conquistarem a fruta e a seiva de Eisen. Conteúdo patrocinado. Sabendo disso, Elizabeth parecia triunfante. Quanto aos outros membros do grupo, por alguma razão, Zona tinha uma expressão sombria no rosto. Agora, comece sua tarefa, disse Randolph. Os alunos entraram em ação. Randolph aprovou o modo como eles não desistiram simplesmente porque sabiam que era impossível alcançar a nota máxima da turma. Alec saiu com os membros do seu grupo para encontrar ingredientes. Só precisamos preparar a fruta e a seiva de Eisen-san, não é? Elizabeth disse alegremente.
Enquanto isso, Zona estava desesperada porque as coisas não estavam indo como ela esperava. Achei que esta lição me daria a oportunidade de ficar sozinho com Vandaliel, mas pensar que nem precisamos sair de onde começamos. Que fracasso! Eu deveria ter verificado quais de seus familiares ele tinha com ele hoje. Zona insistiu em fazer o treinamento prático de culinária para poder tentar seduzir Vandaliel, assim como havia dito a Mastê aos outros que faria no dia anterior. Isso exigiria que os dois estivessem sozinhos, mas as chances de isso acontecer no treinamento de alquimia e artesanato eram mínimas. Zona achava que, se fizessem o treinamento prático de culinária, precisariam se separar para encontrar ingredientes para usar. O treinamento aconteceria dentro de uma dungeon, mas com a força atual, nem eles nem Vandaliel teriam problemas em lidar com monstros. Assim, se Elizabeth sugerisse que eles se mudassem em grupo, Zona pretendia sugerir que eles se separassem para melhorar a eficiência, citando o limite de tempo como motivo. Mas nesse ritmo, ela seria forçada a tentar seduzir Vandaliel sob a vigilância de Elizabeth e Maelia e o pior de tudo, de Eisen. Inferno é a única maneira de descrever esta situação. Sempre me considerei uma pessoa de pele dura, mas nem eu consigo lidar com isso. Quero dizer. Zona olhou para o próprio peito. Ela estava usando sua armadura, é claro, já que eles estavam atualmente em uma sessão de treinamento prático, mas por baixo havia muitas provas de que ela estava crescendo bem para a sua idade. Zona estava bastante confiante em sua aparência e figura, não apenas em seu peito. Seu rosto tinha uma aparência um tanto infantil, mas combinava com a baixa estatura de um anão. Se ela umedecesse secretamente os olhos com água e olhasse para cima com seus olhos de cachorrinho, a maioria dos meninos estaria perdida. Mas ela olhou para Eisen, que tinha 2 montes impressionantes que superavam em muito os seus. A diferença na força deles era clara e parecia tolice tentar competir. Além disso, ela ainda tinha o fascínio de uma adulta, algo que faltava em Zona. É claro que, independentemente de como fosse sua tentativa de seduzir Vandaliel durante esse treinamento prático, ela sempre poderia apostar na próxima aula, na hora do almoço, nas aulas da tarde ou até mesmo depois da escola. Mas Eisen era familiar e sempre estaria com Vandaliel durante o treinamento prático. Na hora do almoço, Palvina e os demais vinham almoçar junto com ele. E não havia nenhum treinamento especial depois da escola programado para hoje e embora, mesmo que houvesse, Zona tinha a sensação de que não seria um bom momento para seduzi-lo de qualquer maneira. Afinal, agora é minha única chance. Elizabeth-sama, acho que deveríamos nos desafiar mais, procurando outros ingredientes e derrotando monstros, disse Zona. O primeiro a responder à sugestão de Zona foi Eisen. Os meus são mais deliciosos. Experimente. O orgulho de Eisen como fornecedor de alimentos parecia ter sido ferido. Ela arrancou uma fruta de um dos galhos e empurrou na boca de Zona. Espere. Eu sei que você é delicioso. Zona disse apressadamente. Eu sei que sua fruta é deliciosa, Eisen-san, mas... Não foi outro senão o próprio Vandaliel que entendeu a verdadeira intenção por trás das palavras de Zona. Entendo, disse ele. Se usarmos os frutos e a seiva de Eisen, certamente ficaremos em primeiro lugar. Mas dito isso, é um desperdício passar 2 horas inteiras apenas cozinhando com ele. Para ganhar mais experiência, devemos encontrar nossos próprios ingredientes. É isso que você está tentando dizer, certo? Claro, Vandaliel não disse isso porque queria apoiar Zona. Ele simplesmente expressou o que achava que Zona estava pensando. Não havia nenhum pensamento em sua cabeça além de como esperado de um veterano. Seu desejo de melhorar é admirável. Isso mesmo, Elizabeth-sama. Mast disse, acrescentando seu próprio apoio à Zona. Não queremos que as pessoas acreditem erroneamente que dependemos completamente de nosso aluno mais novo. Vamos ficar ainda mais à frente de Alex e seus amigos, disse Touro. Maelia achou o comportamento deles um tanto estranho, mas antes que pudesse expressar esse pensamento, Elizabeth começou a falar primeiro.
Suponho que você esteja certo. Então vamos nos separar e procurar os ingredientes. Eisen-san, você ficará bem ficando aqui sozinho, não é? Disse Elizabeth. As pessoas acreditariam erroneamente que dependiam completamente de seu aluno mais novo e, em outras palavras, Vandaliel. Esse pensamento, plantado na mente de Elizabeth por Mast, foi muito eficaz para Elizabeth, que estava muito preocupada em manter as aparências. Isso pode ser melhor, disse Eisen, aceitando esse raciocínio e retornando à sua posição original. Eisen era um monstro de alto escalão, ou ela era muito mais poderosa que os monstros deste andar ou os monstros de qualquer andar nesta masmorra de treinamento prático. Elizabeth e os outros ainda não estavam cientes da verdadeira força de Eisen, mas pareciam ter percebido que ela não precisaria de alguém para protegê-la dentro desta dungeon. Bem, então Elizabeth começou. Acho que seria melhor se Elizabeth-sama fosse com Maelia. Nós três podemos ir juntos e Zona pode ir com Vandaliel, sugeriu Yuzel. Isso também cria um bom equilíbrio entre os combatentes da linha de frente e da retaguarda. Então vamos fazer isso, disse Elizabeth, sem pensar muito no assunto. Vamos, Maelia. Maelia também achou estranho o comportamento de Yuzel, mas não sentiu nenhum perigo, então decidiu simplesmente seguir Elizabeth. Então vamos por aqui, disse Vandaliel. Eisen, por favor, reúna sua seiva neste pote. Você acertou, disse Eisen. Tudo bem. Vou deixar o resto para você. Zona disse a Eisen e a Mast e aos outros que a apoiaram para que isso acontecesse. E com isso, ela saiu com Vandaliel. Ela estava determinada a conseguir uma pista, e se fosse uma informação útil sobre Vandaliel ou se fosse uma prova de que ela e os outros poderiam confiar sua segurança a ele. Conteúdo patrocinado. Aliás, Zona acreditava que eram apenas os dois agora, mas havia um número incontável de espíritos e fantasmas poderosos ao redor de Vandaliel. A princesa Levia deu uma risadinha feliz. Parece que você também está se divertindo hoje, Vossa Majestade. Se Zona soubesse que a princesa Levia estava aqui como recompensa por colocar fogo na falsa mansão amaldiçoada esta manhã, ela poderia ter desmaiado de vergonha. Afinal, ela era tão voluptuosa quanto Eisen. Por outro lado, o alvo de Zona, Vandaliel, não a considerava membro do sexo oposto. Ou, para ser mais preciso, ele não a considerava uma potencial parceira romântica. Não existem monstros. Talvez tenhamos que nos afastar um pouco mais de Eisen, disse Vandaliel. Vandaliel era um menino saudável e, embora alguns possam discordar disso, mesmo assim, esta foi a terceira vez que ele entrou na puberdade. Não que ele estivesse totalmente desinteressado por membros do sexo oposto. No entanto, ele já tinha várias noivas e muitas para uma única pessoa, a menos que fossem o imperador de uma nação. Ele era até pai de uma criança. Assim, ele não via outras mulheres além de suas noivas como parceiras românticas, e embora Zona tivesse uma beleza física transbordante no sentido muscular, então ele poderia estar tropeçando em sua direção como um inseto atraído por um mata-insetos. Por terem se afastado mais de Eisen, eles também estavam longe de qualquer outro aluno, e Zona usou isso para se mover. Ei, nós dois estamos sozinhos agora, não estamos? Ela disse. Vandaliel lançou-lhe um olhar confuso. Sim, nós somos. Sua resposta a Zona foi monótona, pois ele podia ver um número incontável de espíritos, bem como a princesa Levia, Daroak e Berker ao seu redor. Ei, você pode segurar minha mão? Disse Zona. É perigoso inutilizar uma das mãos durante o treinamento prático, disse Vandaliel. Sempre pensei que você fosse tão confiável e diferente dos outros garotos. Obrigado. Fico orgulhoso que um veterano pense isso de mim. Vê Vandaliel com, que tipo de garota você gosta? Você não gosta de garotas anãs? Acho que meninas com músculos são desejáveis. Devido à sua baixa estatura, os anões têm uma densidade muscular maior que os humanos, então eu acho que eles são incríveis.
Enquanto Vandaliel respondia às suas perguntas, ele sentiu que algo estava estranho no comportamento de Zona. Apesar de sua capacidade extremamente fraca de julgar as pessoas, ele ainda conseguia perceber que Zona estava se comportando de maneira diferente do normal e trazendo à tona assuntos que normalmente nunca seriam abordados. Será que ela está preocupada com o tipo de sentimentos que tenho por ela e pelos outros? Ele percebeu. Mas seus pensamentos imediatamente após essa constatação estavam completamente errados. Afinal, estou sempre sem expressão. Se eu conscientemente me esforçar para sempre sorrir, então posso sorrir, mas e tudo menos sorrir se tornaria mais difícil. Vandaliel presumiu erroneamente que sua falta de expressão causará um problema em seu relacionamento com o partido. E assim, ele primeiro procurou esclarecer o mal-entendido. Em minúsculos. Zona repetiu. Então eu estou. Uma companheira preciosa para mim. Nunca esquecerei a consideração que você demonstrou ao falar comigo, quando acabei de me juntar a você, disse Vandaliel. Zona piscou surpresa com a súbita tagarelice de Vandaliel. Sua técnica com o machado é bastante afiada e se você continuar treinando, não tenho dúvidas de que terá grande sucesso como aventureiro. Claro, isso também é verdade para os outros, mas e não é apenas pela sua força de luta que me atrai. Sou grata a todos vocês e acho que vocês são maravilhosos. Por exemplo, você. Vandaliel continuou falando para tirar quaisquer dúvidas e mal-entendidos. Os mal-entendidos devem ser esclarecidos assim que forem descobertos. Em algumas ocasiões, decidir que agora não era o momento e deixar para depois tornaria as coisas mais problemáticas mais tarde. Em alguns casos, pode até levar a situações trágicas ou cômicas. Você alivia a tensão das pessoas quando elas estão muito nervosas e as acalma quando elas ficam muito exaltadas. Você atua como mediador entre Elizabeth-sama, Mask-senpai e os outros. 1. Vandaliel parou no meio da frase ao ver algo estranho flutuar em seu campo de visão. Era o status de alguém. Dado o conteúdo do status, ficou claro que não era do próprio Vandaliel. Claro, também não era o status de seus mortos-vivos ou de seus companheiros. A seção O nome o dizia o Alex. Qual é o problema? Perguntou Zona. Por que ele estava vendo de repente o que parecia ser o status de Alex? Zona parecia incapaz de ver, então não era uma ilusão projetada no ar à sua frente. Mas ele rapidamente percebeu por que podia ver isso. Na seção com habilidades únicas o de seu status estava pólios demoníacos de grande avaliação. Emergência. Alex está lendo meu status em algum lugar. Por favor, encontre-o, Vandaliel ordenou a seus companheiros por telepatia. Ele percebeu que estava vendo o status de Alex devido aos efeitos de sua habilidade o Fonte Raiz, que havia despertado do abismo, que refletia os efeitos dos olhos do demônio. Seu comportamento calmo habitual evaporou. A princesa Levia e os outros voaram freneticamente para descobrir de onde Alex estava observando Vandaliel. O que? O que é? Gritou uma Zona perplexa. Mas não houve tempo para explicar as coisas para ela. Vandaliel lançou o feitiço Detectar Vida, que revelou os estudantes e monstros neste andar, mas isso não distinguiu Alex dos outros. Ele precisava determinar isso sozinho, com base em posições e números. Sua Majestade, Bufadgar o encontrou. A princesa Levia relatou rapidamente. Ele está à sua direita. Parece que ele está usando magia de atributo de luz para olhar para cá por trás de uma pedra. Entendido, disse Vandaliel. Como era perigoso deixar Zona sozinha caso houvesse uma emboscada, ele a ergueu nos braços. Conteúdo patrocinado. Vê, você está sendo tão ousado de repente? Zona exclamou. Espere. Eu sei que fui eu quem começou isso, mas meu coração não está pronto. Por favor, desculpe meu comportamento rude. Mas é uma emergência. Vou me desculpar mais tarde, então,
por favor, me perdoe por agora, disse Vandaliel enquanto ordenava telepaticamente à princesa Levia e ao resto dos fantasmas que fossem proteger Elizabeth e os outros. Com Zona em seus braços, ele começou a correr em direção a Alex e seu grupo, fazendo Zona gritar confusa. Fingindo procurar ingredientes, o grupo de Alex se dividiu em dois grupos. Um procuraria os ingredientes, mas o outro, incluindo Alex, tinha o objetivo de verificar o status de Vandaliel. Mestre, afinal não é bom? Disse Tova, uma garota tipo coelho, olhando preocupada para seu mestre. Alex ficou em silêncio enquanto usava a magia de atributos de luz para dobrar a luz e olhar para Vandaliel. Tova não era aluna da escola preparatória de heróis, mas pôde participar do treinamento, pois era propriedade de Alex. Seu papel atual era proteger Alex enquanto ele analisava o status de Vandaliel. Sim, não adianta, disse Alex, percebendo que estava encharcado de suor frio. Como ele esperava, o status de Vandaliel foi totalmente censurado, e ele não conseguiu ler nem mesmo um único caractere e assim como sua irmã adotiva mais nova, Palvina, e seus familiares, Eisen e os vampiros, e embora ele tivesse sido capaz de ler o status dos mortos-vivos que se autodenominavam cozinheiros. Ele não se incomodou com isso. Ele sabia que os olhos demoníacos da grande avaliação não podiam ler os status daqueles que o ultrapassavam em força. Dado que os familiares de Palvina e Vandaliel se enquadravam nessa categoria, ele esperava que Vandaliel também o fizesse. É possível que ele seja alguém com quem eu nunca deveria mexer, concluiu. O que ele não esperava era o grande volume de conteúdo censurado. Os olhos demoníacos da grande avaliação não permitiam que Alex lesse os status daqueles cuja força ultrapassava em muito a sua. Os caracteres e números pareciam censurados para ele. Mas ele conseguia adivinhar quantas habilidades o alvo tinha com base na quantidade de texto censurado. O número de dígitos em seus valores de atributos. Sua mana é claramente louca. E o número de habilidades passivas e habilidades ativas e habilidades únicas que ele possui, isso simplesmente não é normal, Alex murmurou, falando rapidamente em uma tentativa de suprimir seu suor frio e sua crescente sensação de medo. Eu sabia que ele provavelmente era pelo menos tão poderoso quanto um aventureiro classe A, mas mesmo isso pode ser um eufemismo. No momento seguinte, ele gemeu quando de repente sentiu todo o seu corpo sendo pressionado. O que é isso? Eu não consigo me mover. Todo o meu corpo está sendo pressionado por algo que não consigo ver. A única parte de seu corpo que ele conseguia mover eram os globos oculares, ele os virou para Tova para ver que ela parecia estar em um estado semelhante. Ela estava se esforçando desesperadamente para escapar desse ou algo que os imobilizava, mas parecia que ainda não conseguia se mover. Mostrando suas presas para o grande Vandaliel sem sequer ter a capacidade de resistir à minha magia. Que atrevimento! Tão tolo, pequeno e fraco. O algo que imobilizava Alex era o próprio espaço, manipulado por Gulfadgar. Embora não tenha sido uma criação dela, este lugar era uma dungeon. E Gulfadgar era o deus maligno dos labirintos. Não importa o quão talentosos Alex e Tova fossem, não havia como igualá-la. Teria sido simples para ela fortalecer a pressão e esmagá-los até a morte. Mas ela não fez isso. Alex e aquele que o chamava de mestre, Tova, nada mais eram do que vermes para Gulfadgar. Eles zombaram do grande Vandaliel e seus amigos, prejudicaram sua agradável vida escolar e até tentaram avaliar seu status. Ela acreditava que eles deveriam desaparecer do mundo onde existia o grande Vandaliel. Mas como Vandaliel não queria que isso acontecesse, Gulfadgar os manteve em cativeiro sem matá-los. Agora, tudo o que ela precisava fazer era esperar alguns segundos para Vandaliel chegar aqui e embora ele pudesse chegar aqui em um instante se não fosse pela necessidade de manter sua habilidade de criação de labirinto em segredo. Me desculpe. Alguém está interferindo, Gulfadgar informou a Vandaliel. No momento seguinte, Vandaliel apareceu de repente na frente de Alex e Tova, segurando Zona nos braços, que olhava em volta completamente confuso.
Atrás de Alex, apareceu aquele que quebrou a força o feitiço do atributo espacial de Gulfadgar e um elfo ruivo com a barba por fazer, com uma expressão sombria. Dandolip, também conhecido como Randolph. Alex, tenho algumas perguntas para você, disse Vandaliel. Responda as perguntas de Vandaliel da maneira mais honesta e precisa possível, disse Randolph. Com Alex e Tova imobilizados entre eles, Vandaliel e Randolph se entreolharam. Se você não fizer isso, terei que lutar contra meu professor para eliminá-lo, disse Vandaliel. Se você não fizer isso, serei forçado a lutar contra meu aluno para protegê-lo, disse Randolph.